E o nono ano, no nosso encontro de hoje, nós vamos fazer a correção do caderno de atividades. E aí eu peço que vocês estejam com o material em mãos, lápis, borracha, caneta, para que vocês vão aí acompanhando passo a passo cada exercício. Lembrando de, ao finalizar cada correção, assinalar com certo a caneta, para que vocês possam ficar com todo o material aí corrigido. E lembrando, né, que mais à frente vocês estarão fazendo uma atividade específica sobre esse conteúdo. Então, é muito importante que durante a correção vocês prestem bastante atenção. Eu estarei revisando também exatamente esse assunto. E aí, qualquer informação a mais, eu vou pedir que vocês anotem. Ou vocês também, se quiserem, fiquem à vontade para anotarem. Então, vamos lá. O nosso conteúdo, visto semana passada, é sobre colocação pronominal. Essa colocação pronominal, ela está relacionada à posição do pronome oblíquo em relação ao verbo. Nós temos três tipos de colocação. E aí, se alguém não tiver feito isso, eu vou pedir que faça agora, que, por favor, passe o marca-texto aqui, ó, exatamente nos três tipos de colocação pronominal que nós temos. Nós temos aqui, ó, a próclise, o pronome fica antes do verbo, e aí nós vamos relembrar algumas situações onde essa colocação ocorre. Mesóclise, o pronome no meio do verbo, então eu peço que vocês marquem isso daqui, por favor. E a ênclise, o pronome fica depois do verbo. Então, nós temos aqui, ó, as três posições onde esse pronome oblíquo vai estar. Lembrando que o pronome oblíquo, a posição dele vai estar em relação ao verbo. Antes, no meio ou depois do verbo. Então, são os três tipos de colocação e os três tipos de posicionamento. Então, nós temos que lembrar o seguinte: cada tipo de colocação pronominal, esse pronome oblíquo, átono, ele vai estar posicionado em relação a uma classe gramatical que é o verbo. Então, aqui que nós vamos ver, então, esse posicionamento. Então, repetindo, nós temos três tipos de colocação pronominal. A primeira, chamada de próclise, o pronome fica antes do verbo. Exemplo, ninguém se feriu no acidente, o nosso verbo está aqui, ó, feriu, e o pronome está antes do verbo. Mesóclise, pronome no meio do verbo. Então, nós temos, ó, exatamente, ó, o pronome, ó, entre as duas partes do verbo. E nesse caso aqui, como nós já estudamos anteriormente, é bom lembrar o seguinte, que essa situação aqui, ó, do pronome no meio do verbo, ela acontece somente de duas maneiras, com dois tempos verbais. Inclusive, vocês já podem acrescentar aqui, mesmo à frente tendo, como aqui eu resumo, vocês acrescentem aqui, por favor, fazendo uma setinha, futuro do pretérito ou futuro do presente. Então, é nessa situação que nós vamos ter, ó, a colocação do pronome no meio do verbo. Então, são dois tempos verbais definidos para essa situação. Isso quer dizer que qualquer outro tempo verbal, esse tipo de colocação aqui não vai ocorrer. Então, acrescentem aqui, por favor, futuro do presente ou futuro do pretérito. Podemos ver aqui, ó, se retirarmos o pronome que está no meio, olha o que nós teremos. Quando chegar, darei algumas explicações. Nós temos aqui o tempo verbal, futuro do presente. Então, vocês acrescentem aqui, porque essa situação ela é bem específica, ela é pontual. Só dois tempos verbais que permitem esse tipo de colocação. E a próxima, que é a ênclise, o pronome vai ocorrer depois do verbo. Só relembrando uma informação que foi passada também, reparem que neste exemplo aqui, ó, depois do hoje, nós temos uma vírgula. A vírgula, ela indica o quê? Uma pausa. Logo em seguida, nós temos o início da próxima parte do nosso período. Então, reparem aqui, ó, que eu não posso iniciar um período depois de uma pausa com o pronome oblíquo. Então, o verbo fica antes e, por isso, o pronome aparece depois. O que determinou, então, a colocação desse pronome após o verbo? Exatamente essa vírgula aqui, ó,
que faz uma pausa entre essa primeira parte e a segunda. Então, a vírgula fez essa separação, então, obrigatoriamente, eu preciso iniciar a segunda parte com o verbo e depois o pronome. Então, algumas situações aqui importantes que nós já estamos relembrando, e aí vocês fiquem atentos, inclusive nesse exemplo aqui, ó, gostaria que vocês circulassem essa vírgula, colocassem em cima pausa, para vocês lembrarem que quando isso ocorrer, o pronome obrigatoriamente estará após o verbo. São informações importantes, porque na hora lá que vocês forem fazer o exercício, será enviado posteriormente, vocês têm aí toda essa situação já registrada. Então, vamos ver aqui, ó. A posição desse pronome no enunciado é influenciado por vários fatores. Nós já vimos anteriormente também aspecto rítmico, clareza do enunciado e, sobretudo, sonoridade que está ligada ao som produzido. Então, nós temos aqui, ó, uma informação muito importante. Variedade coloquial é totalmente diferente de variedade padrão. Na variedade padrão, não se deve iniciar uma oração com pronome oblíquo. Já na variedade coloquial, ele é comumente usado no início da oração. Ou seja, no nosso caso, nós vamos usar exatamente a variedade padrão, porque nós estamos aprendendo a usarmos a gramática normativa. Então, por exemplo, numa situação de texto, eu jamais posso fazer isso aqui. Isso aqui as pessoas fazem quando estão conversando ou pessoas que não têm esse conhecimento gramatical, diferente de vocês. Então, eu gostaria que vocês passassem o marca-texto nesse quadradinho aqui. E no nosso caso, nós estamos trabalhando com variedade padrão. Então, nós não iniciamos uma oração com o pronome oblíquo. Variedade coloquial é uma coisa, variedade padrão é outra. Nós estamos estudando colocação pronominal, então a nossa variedade aqui determinada é a padrão, ok? E aí vamos relembrar alguns casos, né, em que ocorre cada uma dessas colocações. A próclise, por exemplo, ela tem algumas palavras que nós chamamos de atrativas. Já vimos anteriormente e vamos relembrar quais são essas palavras. Primeiro caso, palavras negativas. Não, nunca, jamais, nem, etc. Toda palavra que der esse sentido aqui de negação, o que vai acontecer? O nosso pronome vai ficar antes do verbo. Ok? Então, inclusive, ó, coloque uma setinha aqui do lado e coloque em si pronome antes do verbo, para vocês lembrarem cada situação, porque quando vocês forem justificar o exercício, de acordo com a resposta que vocês selecionarem, vocês vão ter que explicar para mim que tipo de colocação ocorreu e por que foi aquele tipo. Então, primeiro, essa colocação pronominal, ela ocorre antes do verbo. Então, acrescentem aqui, professora, mas isso já tem antes lá. Não tem problema. Quanto mais observações vocês registrarem, fica melhor para depois usarem nos exercícios. E aí nós vamos ver as chamadas, então, palavras atrativas. Primeiro caso, palavras negativas. Já sabemos que a próclise, a colocação do pronome está antes do verbo. Nós já temos essa informação registrada. Outra situação que atrai o pronome antes do verbo. Pronomes interrogativos. Se é pronome interrogativo, eu vou estar trabalhando com a ideia de uma pergunta. Reparem aqui, ó, que há um ponto de interrogação no final. Quem o ajudou com a lição de inglês? E aí, um detalhe importante que eu gostaria que vocês passassem o marca-texto aqui. Próclise obrigatória, ou seja, não há possibilidade de vocês colocarem o pronome em outra posição. Com esse tipo de palavra atrativa aqui, é obrigatório a presença do pronome antes do verbo. Pronomes demonstrativos. Aquele, este, isso, aquilo, esta. Então, reparem também, ó, que o pronome está antes do verbo, porque são situações obrigatórias. Os chamados pronomes indefinidos, tudo, nada, outro, alguém, ninguém, todos, muitos, etc. Então, ó, anotando aqui ao lado, quem chegou agora. Pronome antes do verbo, marcar palavras atrativas, próclise obrigatória, e aí vocês, mesmo estando em negrito aqui,
Realcem essa informação com marca-texto. Palavras negativas, pronomes interrogativos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, porque na hora de justificar, vocês vão ter que explicar para mim que tipo de colocação pronominal ocorreu e por que ocorreu daquela forma. Então, aqui no caso, nós estamos vendo as chamadas palavras atrativas. Nós temos aqui mais algumas situações, vocês destaquem, por favor, também. Pronomes relativos, já bem conhecido aqui, né, porque nós já estamos estudando orações subordinadas. Conjunções subordinativas. Reparem, ó, que o que ele pode ser pronome relativo e pode ser conjunção também, ó. Repare, ó, duas situações aqui. Continuando aqui embaixo, ó, advérbios. Ah, professora, mas aquele exemplo lá tinha um hoje e o pronome estava depois do verbo. Sim, mas lembra que eu pedi para vocês sinalizarem? Havia entre as duas palavras, entre o advérbio e o verbo, uma vírgula. Aqui não tem pausa. Por isso, então, que o pronome está antes do verbo. Ok? E aqui vem exatamente a observação que eu falei. Eu quero que vocês destaquem aqui, ó. Quando esse advérbio estiver isolado, que é o caso que nós vimos anteriormente, e aparece aqui embaixo, ó, representado pela palavra atualmente, olha o que aconteceu aqui, ó. Há uma vírgula, ó, na escrita. Então, eu tenho uma pausa registrada. Então, a próxima palavra, ao iniciar a segunda parte, é o verbo, e aí a ênclise é obrigatória. Porque na variedade padrão, nós não iniciamos com o pronome oblíquo. Destaquem isso aqui também, que é uma informação extremamente importante. Posso continuar, pessoal? Todo mundo fazendo aí esses registros? Não esqueçam, tá? Ó, de marcar isso aqui. Tem vírgula, o verbo vem primeiro e o pronome depois. Aí não pode ser mais próclise, e sim ênclise. Ó, reparem a diferença dos dois aqui. Hoje e atualmente são advérbios. Aqui, ó, entre o hoje e o verbo, não há vírgula. Por isso, então, que é próclise. Segundo caso, advérbio, porém, entre o advérbio e o verbo, há vírgula. Então, aqui eu já não posso usar mais próclise e sim ênclise, que é obrigatório. Dando continuidade, então, nós temos aqui outras situações de próclise obrigatória. Na estrutura em mais gerúndio. Ó, o gerúndio está aqui. Marquem esse verbo aqui para mim, por favor. Tratando. Toda terminação NDO ou NDA é gerúndio, que é uma forma nominal. Só dando uma relembrada aí, nós temos 3 formas nominais. O infinitivo, que o verbo tem a terminação R no final. O gerúndio, terminação NDO ou NDA, depende da variação de concordância. E o particípio DO ou DA também, de acordo com o que ele estiver concordando. Então, essas são as 3 formas nominais que nós temos. Então, marquem aqui, por favor, o tratando, e faz uma setinha aqui, ó, para gerúndio. Ok? Frases optativas, que Deus nos abençoe. Então, nós temos aqui também, ó, a presença da próclise antes do verbo, que é uma frase optativa. E nós temos a próclise opcional, ou seja, aqui nós vamos ter 2 situações onde nós poderemos utilizar 2 tipos de colocação pronominal. Lembrando que a mesóclise não foi mencionada até o momento, porque todos os verbos que nós estamos vendo agora não aparecem nem no futuro do presente e nem no futuro do pretérito. Porque, como nós já fizemos essa anotação anterior, esse caso de colocação é específica com esses 2 tempos verbais. Por exemplo, se nós tivermos aqui, ó, quando o verbo não inicia a oração e não tem nenhuma palavra atrativa, que nós vimos lá anteriormente. Então, eu posso ter próclise ou eu posso fazer ênclise também. Então, nesse caso aqui, ó, qualquer uma das 2 construções são aceitas. Por quê? Não tem pausa, nenhuma aqui marcada por vírgula, e o verbo não inicia oração. Reparem que nós temos aqui, ó, as pessoas que iniciam cada oração, que é o nosso sujeito. Então, aqui eu posso variar o posicionamento do meu pronome. Professora, se for uma questão discursiva, como que eu respondo a isso daqui?
Você vai colocar as duas opções e vai explicar o porquê que aceita as duas colocações. Porque o verbo não inicia a oração, ok? Aí você faz o processo com próclise e o processo com ênclise. Outra situação aqui opcional de próclise. Com essas preposições, ó, com, de, em, para, etc. Ou palavra negativa mais verbo no infinitivo. Ó, acabei de mencionar anteriormente como que é o verbo no infinitivo. Então, vocês vão marcar aqui para mim, ó, o casar e o lembrar. Faz uma setinha do casar aqui para o infinitivo, faz só de um, porque o restante vai seguir o mesmo modelo. Então, ó, mais uma forma nominal presente, que é o verbo terminado com R. Aqui também, vocês têm essa opção, porque, ó, antes do verbo tem a preposição de. A mesma coisa aqui, ó, nós vamos fazer essa modificação aqui com duas situações. A palavra nunca não é fator obrigatório de próclise. Então, marquem essa informação aqui também. E lembrem-se dessas duas situações opcionais aqui que vocês podem construir dois tipos de colocação pronominal. E aqui, ó, mesóclise nós já vimos. Eu quero que vocês sinalizem aqui para mim, por favor, pronome no meio do verbo, só para vocês lembrarem o posicionamento. Faz uma setinha aqui. Pronome no meio do verbo. E vocês vão marcar esses dois verbos aqui, ó, futuro do presente e futuro do pretérito. Que é exatamente a situação onde nós teremos aí essa construção, com esses dois tempos específicos. E aqui nós temos uma outra observação que vocês vão destacar aqui para mim também. Nos casos em que a próclise é obrigatória, o pronome fica prolictio mesmo diante de um verbo no futuro. Ó, reparem que aqui, ó, nós temos palavras que puxam esse pronome para antes do verbo. Ok? Ó, nós temos o não aqui, que é uma palavra atrativa, e o todos também, que é um pronome. Circulem, por favor, o não e o todos aqui. Por isso que, neste caso aqui, nós não podemos usar mesóclise, e sim próclise. Porque nós temos palavras aí que puxam esse pronome para antes do verbo. Ok? Marquem aqui o não e o todos. A ênclise, nós já sabemos aqui, ó, vocês vão puxar uma setinha aqui, pronome depois do verbo, que é exatamente o posicionamento de cada uma delas. Rian, você quer perguntar alguma coisa? Está com alguma dúvida? Então, ó, ênclise obrigatória. Pode colocar aqui se você precisar de ajuda. Primeira delas, o verbo inicia oração. Nós já sabemos que não fazemos. Não, tá tranquilo. Se precisar, pode chamar. Se vocês tiverem o verbo como primeira parte da oração, o pronome vai vir depois. Então, ó, marquem aqui para mim, por favor. Quando o verbo está no meio da oração, vem precedido de pausa, que nós já vimos anteriormente também. Aqui é a primeira palavra e aqui é a primeira depois da vírgula. Aí eu queria que vocês marcassem essas duas vírgulas aqui, ó. Então, nós estamos dando aí uma pausa, né, quebrando isso daí com a pausa. Então, o verbo passa a ser novamente a primeira palavra, certo? E uma informação que vocês já conhecem é a estrutura da locação verbal. O verbo auxiliar é sempre o primeiro e o segundo é sempre o verbo principal, ó, nas três formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. Gostaria que vocês fizessem 3 anotações para mim aqui, ó. Aliás, 4. Primeiro, vocês vão puxar uma setinha aqui do lado de particípio e vão escrever assim para mim, formas nominais, que são essas 3. Anotou aqui ao lado formas nominais? Vocês vão puxar uma setinha aqui do infinitivo, vão fazer um hífen e colocar um R para mim. Por que esse hífen, professora? É porque tem o verbo antes e o R é só a terminação. No gerúndio, vocês vão fazer um hífen, NDO e entre parênteses o A, que pode ter essa variação aí. No particípio, um hífen, DO e entre parênteses o A, que são as terminações de cada um. Vou repetir. Infinitivo, hífen e o R. Gerúndio, o hífen, NDO
entre parênteses, o a, particípio, o hífen, do e entre parênteses, o a. Sinalizem para mim com ok, pessoal, se vocês já fizeram a anotação para eu dar sequência, então, aos exercícios. Eu estou, trazendo para vocês novamente a explicação. Show, então. Então, continuando aqui, nós vamos começar, então, com o nosso exercício, ó. Reescreva as frases empregando os pronomes oblíquos entre parênteses na posição correta. Então, nós temos 3 posicionamentos aqui e nós vamos ter que analisar cada situação. Primeiro, letra A. A primeira palavra que eu tenho aqui é verbo. Então, eu já tenho uma situação que é obrigatória aqui, ó. Empreste-me uma caneta azul. Vocês vão colocar entre parênteses aqui para mim o nome dessa colocação pronominal. Alguém pode colocar no chat para mim qual é o nome dela? Eu quero que vocês identifiquem aqui para mim. Qual o nome dessa colocação pronominal onde o pronome está depois do verbo? Alguém sinaliza aqui para mim no chat qual é o nome dessa colocação pronominal. Nós temos 3 tipos. Uma antes, uma no meio e outra depois. Isso aí, Keila. Muito obrigada, Nicolas também. Então, vocês vão acrescentar aqui, ó, ênclise. Professora, mas o exercício não pediu. Não tem problema, porque lá na frente vocês vão ter que fazer e colocar o nome da colocação. Letra B, ó. Começo de cara com a palavra não. Não é uma palavra atrativa. Não te aconselho a dirigires naquela estrada tão perigosa. Obrigatoriamente, esse pronome tem que estar antes do verbo. O que nós vamos colocar aqui, pessoal? Do lado da resposta na letra B. Qual o nome dessa colocação pronominal aqui? Aquela em que o pronome fica antes do verbo. Alguém sinaliza para mim aqui, ó. Isso, muito bem. Próclise. Sinalizem aqui do lado. Quem já estiver adiantado já pode ir sinalizando todas aqui, tá bom? Letra C. Tenho 2 vezes o lhe, ou seja, eu tenho uma pausa aqui, então eu vou ter que encaixar esses 2 pronomes em 2 situações. Em seu aniversário, vírgula, daremos uma festa. Reparem que o verbo está no futuro. Então, também existe uma colocação específica aqui, ó. Dar-lhe-emos, colocando os 2 hífens, porque o pronome entra aqui, ó, exatamente no meio, uma festa, vírgula, como lhe tínhamos prometido. Aqui o verbo não é a primeira palavra, mesmo tendo vírgula, então o pronome fica antes. Então, a primeira colocação é mesóclise e a segunda próclise. Anotem aqui ao lado os dois, na ordem, tá, pessoal? Letra D. Logo que se conheceram, vírgula, apaixonaram-se. Temos uma pausa, a próxima palavra é o verbo. Então, aqui, ó, nós temos o que é uma situação que a próclise é obrigatória. Então, nós temos próclise e ênclise. Anotem as 2 aqui do lado. Letra E. Nada convenceu a mudar de opinião. Ó, o nada aqui, ó. Palavra atrativa. Então, também só pode ser o pronome antes do verbo. Nada o convenceu a mudar de opinião. Próclise. De repente, vírgula, viu animados com a notícia. Verbo iniciando, depois de pausa, também nós temos uma situação obrigatória de ênclise. De repente, viu-nos animados com a notícia. Vão colocando aqui as colocações utilizadas, tá bom? O presidente encontrou com o ministro na semana passada. 2 situações aqui, ó. Nós temos o sujeito e depois o verbo. Professor, eu coloquei apenas uma alternativa, então vocês vão acrescentar as 2 porque é uma questão discursiva. Vocês podem dizer, o presidente se encontrou ou o presidente encontrou-se com o ministro na semana passada. Então, nós temos próclise ou ênclise. Nós temos as 2 situações aqui, porque a próclise, nesse caso, é opcional. Então, acrescentem, quem colocou uma só, coloca a segunda alternativa e nomeia para mim as 2 colocações utilizadas. Exercício 2. Em cada um dos pares a seguir, assinale a frase em que a colocação pronominal não está correta. Letra A. Não é correto iniciar a oração com pronome oblíquo. Então, nós temos aqui, vocês vão marcar um X na segunda,
Porque, ó, ponto e vírgula, uma pausa mais longa. Não inicio com pronome oblíquo. Variedade. Letra B. A palavra negativa jamais é uma palavra atrativa. Então, é próclise a situação obrigatória. Então, a número 1 está errada. Ok? Marquem o jamais aqui. E aqui, ó, o ponto e vírgula, que é onde mostra aí o erro ocorrido. Letra C. A conjunção subordinativa quando é um fator de próclise, ó. Quando, então o que acontece aqui? Eu não posso colocar o pronome depois do verbo, eu coloco entre a conjunção e o verbo. Ah, professora, eu tenho que escrever isso aqui, a conjunção subordinativa? Sim, porque você tem que justificar a resposta. Letra D. Nós temos aqui um advérbio iniciando a oração e logo em seguida uma vírgula. Caímos naquela regra onde não se inicia com o pronome oblíquo depois de uma pausa. Então, o advérbio atualmente, ó, está isolado pela vírgula, portanto, eu tenho que usar ênclise e não próclise. Então, a segunda está errada. Letra E. Mais uma vez aqui, ó, palavra negativa. Ela é atrativa. Então, o que acontece? O pronome tem que estar antes do verbo. Na letra E, a primeira está errada. Letra A, segunda errada. Letra B, primeira errada. Letra C, a segunda está errada. A letra D, a segunda está errada. E a letra E, a primeira está errada. Verifiquem as justificativas, hein, pessoal? Para vocês não deixarem nada aí, vão usando com certo, hein? 3. Assinale as frases em que a colocação pronominal está incorreta. Primeira, terceira e penúltima. Ok? Ó, ninguém é a palavra atrativa. Quem é a palavra atrativa? Letra E, o professor tinha falado, nós temos aqui uma locução verbal. Então, essa posição aqui está errada também. Então, ó, corrigindo as frases, a posição correta é: ninguém lhe avisou sobre a festa de confraternização. Quem lhe contou sobre a estreia do filme? O professor tinha nos falado ou nos tinha falado sobre a redação que deveríamos entregar. Então, ó, vocês vão colocar exatamente essas alternativas aqui, fazendo a correção, hein? Então, o nos, ó, tem que ficar aqui, certo? Exercício 4. Vocês tinham que pesquisar no dicionário o significado da palavra cumplicidade e fazer a anotação aqui. Segundo o nosso dicionário, Aurélio, cumplicidade significa ato ou qualidade de cúmplice. Resposta, entre aspas, porque nós estamos aqui trazendo uma evidência, né, para a palavra cumplicidade. E é bom que vocês citem, né, a fonte de onde vocês retiraram essa informação. Ele está pedindo aqui para pesquisar no dicionário. Letra B. Ao observar a mãe e as filhas passeando pela calçada, o narrador reproduz alguns trechos da conversa entre elas, explica o tipo de relação que há entre a mãe e as suas filhas. Elas apresentam uma relação de cumplicidade, acabamos de responder isso na aula, o significado dessa palavra. As filhas caminham ao lado da mãe e as três conversam animadamente sobre assuntos como compras e presentes. Professora, de onde você tirou isso? Lá do texto. Ok? Ó, alguns trechos da conversa. Então, elas apresentam uma relação de cumplicidade, por isso que nós demos o sentido, né, o significado dessa palavra na letra A. E qual é o tipo de relação que há entre elas? As filhas caminham ao lado da mãe e as três conversam, né, animadamente ou animadas sobre assuntos como compras e presentes. Bem típico de mulheres, né? Que adoram comprar. Tudo de bom. Ok, pessoal? Letra B. C. Justifique, agora já é a parte de gramática. Justifique a colocação pronominal no seguinte trecho. Mas há algo diferente que me atrai naquela mãe e filhas. Nosso pronome está aqui, ó, antes do verbo. O que é pronome relativo, então é fator de próclise. Pronome relativo, coloque o que entre aspas. Reparem que aqui é pronome porque antes tem nome, tá, pessoal? Quando é conjunção, nós vamos ter o verbo ir. Por isso que nesse caso é pronome relativo. Inclusive, ó, circulem a palavra diferente, por favor. Letra D.
Complete a frase a seguir, colocando o pronome oblíquo se na posição adequada. As mães e as filhas se entendiam ou entendiam-se muito bem. Como nós temos o sujeito aqui e logo em seguida o verbo, vocês têm duas alternativas aqui. Ou você pode construir com próclise, que é opcional, ou a ênclise. Então, ou seja, antes ou depois do pronome. Só que vocês precisam citar as duas colocações na resposta, tá? Porque ambas estão corretas, certo? Então, aqui vocês vão colocar o C aqui, e aqui do lado vocês vão colocar um hífen e um C. Então, você pode alternar antes ou depois. Então, nós podemos ter próclise ou ênclise nessa situação. As duas estão corretas. Na 5, nós temos uma tirinha. João está falando ao telefone com Liz. Qual pedido ele faz a ela? Pede a Liz que lhe dê uma dica sobre qual presente gostaria de ganhar. Nenhum problema aqui também em relação à letra A. E na letra B, que tipo de relação há entre os dois? Provavelmente, a gente não tem muita certeza, mas tudo indica que eles são namorados ou pelo menos gostam muito um do outro, ok? C, com base na relação que existe entre eles, explique a fala de João. Ela não está jogando limpo. Se Liz não lhe der uma dica sobre o que deseja ganhar de presente, ele não conseguirá agradá-lo. Então, ele tem um medo, né, de perder a namorada por dar um presente, de repente, que ela não vai gostar. Por isso que ele liga, pedindo, então, aí que ela passe uma dica para ele. Típico dos homens também. Sempre tem dúvidas quando vão comprar alguma coisa. Enquanto nós, mulheres, né, temos 300 mil opções e queremos levar todas. Letra D. Transcreva a frase em que a colocação pronominal está em desacordo com a variedade padrão, ou seja, não está correta. Liz, seu presente está difícil, vírgula, me dê uma dica. Lembrando aqui, ó, que há uma vírgula, fazendo a pausa entre as duas partes aqui, ó. Então, eu não posso começar com o pronome oblíquo. Primeiro é o verbo e depois o pronome. Então, é a justificativa da letra D. A variedade padrão, depois de uma vírgula, ou seja, uma pausa, eu preciso colocar o pronome depois do verbo. Resumindo, não posso iniciar com o pronome. Ok? Letra E. Considerando a resposta dada no item C, explique por que essa colocação pronominal está adequada à situação comunicativa da tirinha. Porque aqui na tirinha, a nossa variedade é coloquial. Por isso que foi permitida essa construção lá. Lembrando que nós estamos falando de tirinha. Por isso, nesse contexto, a variação coloquial foi aceita, certo? Letra A do 6. Para se referir a Aurélia Camargo, o narrador usa várias metáforas. Transcreva-as. Gostaria que vocês passassem o marca-texto aqui em metáforas, uma setinha aqui em cima. Escrevam, por favor, figura de linguagem de comparação. Repetindo. Aqui, ó, metáforas, passe o marca-texto, uma setinha aqui para cima. Figura de linguagem de comparação. Então, ou seja, as metáforas trabalham com essas ideias, então, de comparações dentro de um contexto. Então, o que ele usou aqui, né, para fazer essa comparação com a Aurélia? Nova estrela, rainha dos salões, musa dos poetas, ídolo dos noivos em disponibilidade e misericórdia e deusa dos bailes. Cada uma delas, entre aspas, professora, eu tenho que colocar todas? Sim, porque ele fala sobre várias metáforas e pede que vocês transcrevam. Nova estrela, rainha dos salões, musa dos poetas, ídolo dos noivos em disponibilidade e deusa dos bailes. Cada uma delas, entre aspas, e de preferência na ordem, né, pessoal? E quando você vai fazer uma transcrição, é interessante que seja feita em ordem para vocês não se perderem. Ok? E aqui nós temos mais um exercício, onde a expressão que significa Dona Firmina agia como mãe de Aurélia perante a sociedade, pois na época as moças não podiam morar sozinhas e nem fazer coisas como ir a bailes desacompanhadas. Então, é isso daqui que nós vamos colocar a justificativa dessa expressão, então.
A dona Firmina agia como se fosse a mãe de Aurélia perante a sociedade, porque naquela época, né, existia todo um preconceito em relação à figura feminina na sociedade. Então, ela se passava por mãe justamente para quê? Naquela época, nem pensar uma mulher morar sozinha e ir a um baile, por exemplo, desacompanhada. Então, isso está lá no trecho do livro Senhora de José de Alencar. C. Justifica a colocação pronominal no trecho, tornou-se a deusa dos bailes. Ó, claramente aqui nós já sabemos por que ênclise. Primeira palavra da estrutura é verbo. Caímos naquela mesma situação. Não iniciamos a variedade padrão com o pronome oblíquo. Lá na tirinha é um contexto totalmente diferenciado. Mas nesse caso aqui, ó, nós temos que usar a ênclise, pronome após o verbo. E a justificativa é essa, né? Ocorre a ênclise porque não se iniciou uma oração com pronome oblíquo. Essas respostas, pessoal, tem que aparecer desse jeito aí. Vou tornar a frisar. Mais à frente, vocês farão atividades sobre esse conteúdo e vocês terão que justificar. Se vocês não justificarem de maneira completa e correta, aí vocês vão perder a metade da questão aí, certo? Letra D. Nós temos aqui mais duas situações e aí ele pede para que vocês justifiquem a colocação pronominal em cada uma. Ninguém lhe disputou o cetro, ó, ninguém, pronome indefinido. Então, é fator de próclise. Então, o pronome vai ficar antes do verbo. Então, por isso que tem que aparecer aqui na resposta pronome indefinido. É aquela situação que nós vimos lá de palavras atrativas. Não a conheciam, mais uma situação de palavra atrativa, que é o não, palavra negativa. Então, não é fator de próclise também. Então, nós temos duas situações aqui de palavras atrativas. O ninguém, que é um pronome indefinido, e o não, que é uma palavra negativa. Passe o marca-texto, por favor, aqui, pessoal, em ninguém, não, e aqui no meio, escrevam assim para mim, palavras atrativas. Que é justamente o que obriga a colocação pronominal ser do tipo próclise, ou seja, o pronome antes do verbo. Marcaram aqui tudo certinho? Conseguiram fazer toda a correção? Show! Não deixem, tá, de fazer essas anotações que eu estou pedindo a vocês, certo? Pessoal, só antes de finalizarmos aqui a gravação, um lembrete. Na próxima semana, vocês terão uma trilha a ser realizada. E eu venho informando constantemente a vocês que todas essas atividades estão sendo avaliadas. Aqui, Nicolas, ó, você vai passar o marca-texto em ninguém, no não, e aqui no meio você vai escrever palavras atrativas. Quem são essas palavras atrativas? O ninguém, que é pronome indefinido, e o não, que é uma palavra negativa. Nicolas, ok? Você compreendeu? Só sinaliza para mim aí, por favor. E aí, pessoal, show então. Aí só lembrando então que no próximo planejamento, nada precisando, gente, é só perguntar, hein? E aí, ó, reforçando então que semana que vem tem uma trilha já agendada para vocês dentro de um determinado período. É avaliativa e está sendo aí contabilizada nas notas de vocês do segundo trimestre. Realizem dentro do prazo, porque senão depois nós temos que ficar sempre aí, ó, marcando uma nova data, e aí vocês ficam com muitas atividades acumuladas. Ok? Então, encerramos a nossa correção do caderno de atividades com o assunto colocação pronominal, certo?